Esta é uma máscara. O uso da máscara é importante. Você está usando? A máscara, ela traz uma proteção para você não se contagiar com quem já está confirmado ou suspeitado com qualquer doença trazida pelo vento ou através do contágio que é provocada também e veiculada pelos vírus. O uso da máscara, ela trata de uma proteção para não passar a doença a outros ou evitar contrair qualquer tipo de doença. Então é importante e é aconselhável, e são muitas as entidades e instituições que incentivam o uso da máscara. Mas o que eu trago nesta hora, neste momento, é a questão da palavra máscara ou mascarado. Eu quero citar um texto, um poema de um autor desconhecido que diz assim: a máscara que cobre o seu rosto se mostra e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais o bonitinho, nem transparecer consciente ou inconsciente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja a máscara que cobre o seu rosto, se mostre e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer, consciente ou inconsciente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja. Meu cabelo não é igual, a sua roupa não é igual, ao meu tamanho não é igual, ao seu caráter não é igual, não é igual, não é igual, não é igual. Aí está uma parte de um poema de um autor desconhecido que nós podemos citar como a questão da máscara. A palavra máscara, ela traz uma significação que difere da palavra mascarado. No português nós temos a máscara como substantivo e que ela significa uma cobertura para todo o rosto ou parte dele, usado geralmente contra proteção ou disfarce. Já o mascarado, a palavra mascarada, no dicionário trata de um verbo, ou pode ser um substantivo, ou pode ser um adjetivo. Depende da colocação e do uso da palavra. Mas a palavra mascarado, ela traz um significado que é falso, fingido ou traidor. Então vamos lá. O que é que a Bíblia fala sobre a questão do mascarado? A Bíblia, ela cita várias citações que ela vem tratar sobre o mascarado, ou seja, a pessoa fingida, a pessoa hipócrita, a pessoa que é mascarada é uma pessoa que ela tem uma aparência totalmente distorcida ou falsa. Ela é uma pessoa hipócrita. Então, o mascarado, o que usa máscara tem o uso da proteção. O mascarado tem a questão do fingimento, da hipocrisia. Hipocrisia é o fingimento. Deus quer que seus seguidores sejam honestos e justos, sem hipocrisia. O hipócrita esconde suas falhas para parecer muito santo. E isso é errado pela Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre o hipócrita? Como trata uma versão que diz que como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste da culpa do meu pecado.
é o salmo lindo que nós temos, que é o Salmo 32, verso 2 e verso 5. O que a Bíblia fala mais a respeito da hipocrisia, do mascarado? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Esse registro está em Romanos capítulo 2, verso 1. O que diz mais a Bíblia sobre o falso, o hipócrita, o fingido, o mascarado? Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. O que diz a Bíblia ainda sobre o fingimento, sobre o hipócrita, sobre o mascarado? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícias. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. O que mais a Bíblia fala a respeito do mascarado, do fingido, do hipócrita, do falso? Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenhas cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, verso 1 ao verso 2. O que mais a Bíblia fala a respeito de fingimento de hipócrita, do mascarado? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, disse Jesus, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Está registrado em Mateus capítulo 7, verso 3 ao verso 5. O que mais a Bíblia fala a respeito da hipocrisia, do mascarado? Hipócrita, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao verso 9. Que diz mais a Bíblia sobre o mascarado, sobre o fingido, sobre o hipócrita, sobre o que é falso? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João capítulo 1, versículo 6. Que diz mais a Bíblia sobre o fingido, o hipócrita, o falso, o mascarado? Em Tito capítulo 1, versículo 16 diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. O que diz mais a Bíblia a respeito do mascarado, do fingido, daquele que é falso? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem por ele dar nada, de que adianta isso? Tiago capítulo 2, versículo 15, verso 16. O que mais diz a Bíblia a respeito do que é mascarado, fingido, hipócrita, falso? Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Provérbios capítulo 25, versículo 19. O que diz mais a Bíblia a respeito do mascarado, da pessoa fingida, falsa, hipócrita? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. O que diz mais a Bíblia a respeito do mascarado, do fingido hipócrita falso? Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarçar as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Provérbio capítulo 26, verso 23 e verso 20 ao verso 26. Então percebemos o quanto a Bíblia ela é contra
a pessoa que passa a ser mascarada, passa a ser fingida, hipócrita. Então a gente ainda tem uma citação de versículos bíblicos que vai falar sobre o mascarado. Mas Jesus, percebendo a má intenção dele, perguntou: hipócrita, por que vocês estão me pondo à prova? Mateus capítulo 22, versículo 18. Ainda tem uma citação bíblica falando sobre os hipócritas. Jesus chama-o, veja só, em Mateus capítulo 12, verso 34. Quem são os hipócritas, falsos e mascarados na Bíblia? Raça de víboras! Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, ainda na Bíblia encontramos uma citação em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, que fala sobre os hipócritas, o fingido, o falso, o mascarado. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ainda tem uma citação bíblica que fala sobre o mascarado, o fingido, que fala a respeito do que é falso. Portanto, quando vocês der esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, diz a Bíblia. Mas quando vocês der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que vocês prestem a sua ajuda em segredo. E seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Está em Mateus capítulo 6, versículo 2 ao verso 4. A Bíblia ainda fala a respeito do mascarado, do fingido, do hipócrita. Percebemos isto na questão lá em Mateus capítulo 6, versículo 5 e ao verso 6. Tem uma questão que a Bíblia vem falar a respeito do mascarado, que diz assim o seguinte, a expressão bíblica. Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 6, versos 5 ao 6. E quando vocês orareis, não orareis como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto recompensará. Veja que coisa linda. Então a Bíblia é contra o mascarado, o fingido, o hipócrita. Ainda a Bíblia trata uma citação quando diz assim: quando jejuares, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. Seu Pai que vem em secreto recompensará. Mateus capítulo 6, versos 16 ao 18. A Bíblia vem falar várias citações a respeito do mascarado. Use máscara para proteção, para que você também não transpasse alguma doença contagiosa através de vírus que você de repente já contraiu, ou para também você não contrair doenças que estejam com outras pessoas. Então o uso da máscara é importante. Mas nunca sejamos pessoas fingidas, falsas, nem pessoas hipócritas. Nunca sejamos mascarados, mas sejamos sempre transparente e sempre sejamos o que somos. Seja você, seja assim, com todo o seu jeitinho de ser. Seja você, porque aí Deus ele se agrada de pessoas que são pessoas verdadeiras e que não são fingidas, nem hipócritas, nem falsas. Medite nesta reflexão nesta tarde.